O Xbox 360 já pode ser considerado um videogame retrô. Recentemente seus servidores foram desativados e praticamente todos os jogos da biblioteca dele podem ser jogados em seus sucessores de gerações mais recentes. Então por qual motivo alguém consideraria comprar um Xbox 360 hoje em dia? Esse será o assunto do vídeo de hoje. Então antes de começarmos, já deixa o like aí e se inscreve aqui no canal para receber os próximos vídeos que eu farei analisando outros videogames. Agora sim, podemos começar. E aí, sou o Kinecter e você está assistindo ao canal Dougret. Vamos lá, Kinect. É mais fácil do que segurando um controle. Gente, já vamos tirar aqui o elefante da sala. O principal motivo para comprar um 360 hoje em dia é esse carinha aqui, o Kinect. Lembra que eu falei agora há pouco que todos os jogos do 360 podem ser jogados nos Xbox mais recentes? Então, todos menos os jogos do Kinect. Inclusive, eu mesmo comprei o Xbox 360 justamente para jogar esses jogos de dança, Dance Central, Just Dance e outros jogos que tem para ele. Eu poderia falar mais uma hora sobre o Kinect, mas o vídeo não é só sobre ele, então vamos deixar a história do Kinect para um outro vídeo e vamos seguir para o próximo tópico, que são os modelos. O Xbox 360 tem 3 modelos. São eles o Fat, esse grandão aí, o primeiro modelo. Ele eu não recomendo porque ele dá muito problema de superaquecimento e outros mais. E além disso, ele não tem entrada nativa para o Kinect. Você precisa de um adaptador para usar ele. Também tem o modelo Slim, que é menorzinho, e o Super Slim, que é ainda menor e parece muito um Xbox One. Dentre esses modelos, o que eu mais recomendo, sem sombra de dúvidas, é o modelo Slim, pois todos eles são desbloqueáveis e têm entrada para o Kinect nativamente. Então, é menos um problema para você se preocupar. O Super Slim é bom também, mas fique atento se você pretende desbloquear ele, pois nem todos são desbloqueáveis. Biblioteca de jogos. O 360 tem uma biblioteca de jogos muito similar à do PlayStation 3, já que eles eram concorrentes da 7ª geração de consoles. A diferença mesmo fica nos jogos exclusivos, já que os dois contam com jogos third party como Assassin's Creed, GTA, Need for Speed e muitos outros. Mas quando começamos a levar para o lado dos jogos de dança e jogos de movimento, o Xbox 360 pisa muito no PlayStation 3. E sendo sincero aqui pra vocês, o 360 é o melhor videogame pra jogar esses estilos de jogos, pois basicamente tem todos nele. Os únicos Just Dance que não dá pra jogar no 360 são os 2 primeiros, mas a série Dance Central contorna muito essa desvantagem e equilibra o jogo quando se compara o 360 com o Nintendo Wii, que também tem toda a série Just Dance disponível pra ele. Acessórios. Além do Kinect, que é um acessório, nem todo Xbox vem com ele na caixa, eu recomendo alguns outros também para tornar a experiência com o Xbox ainda mais completa. O primeiro acessório que eu considero essencial é o kit de bateria com cabo de carregamento, porque o controle do 360 usa pilhas e esse kit vai te poupar uma grana que você gastaria com pilhas. E outro acessório que eu recomendo é uma case de HD, pois nem todos os 360 têm um HD interno. E com uma case dessas, você vai poder colocar qualquer HD de notebook dentro do 360 e assim dá para driblar essa limitação e guardar vários jogos no console. Desbloqueio. Existem vários tipos de desbloqueio para o 360, só que os dois mais populares são o RGH e o LT 3.0. O mais completo e o que eu mais indico é o RGH, porque com ele é possível instalar os jogos e DLCs direto no HD do console. Além disso, com o RGH dá para instalar mods de jogos no console, então é possível jogar mods de Just Dance com músicas dos Just Dances atuais, como o 23 e o 24. O que dribla uma limitação que o 360 tem de ter só até o 2019 oficialmente disponível. Mas se seu Xbox tiver o RGH, você pode jogar a série Just Dance completa, menos os 2 primeiros jogos, como eu já disse anteriormente. E o outro desbloqueio que é popular também é o LT 3.0, só que esse eu não recomendo tanto, porque ele só roda os jogos pelo leitor de disco. Não é tão prático nesse quesito, o RGH ganha com certeza, só que muitas pessoas usam o LT porque dá para jogar online, porque dá para conectar na internet. Com RGH o console fica totalmente offline. Como eu não tenho o costume de jogar online, o RGH foi a opção perfeita para mim, pois me dá mais opções. E eu não sei até que ponto seria interessante optar pelo LT 3.0 hoje em dia, porque os servidores começaram a ser desativados, né? Então uma hora ou outra, o principal atrativo do LT vai deixar de ser possível utilizar. Opte pelo RGH então. Preço. O 360 já foi descontinuado há muito tempo. Então, os únicos lugares que dá para achar assim à venda é em OLX e outros marketplaces.
Não é difícil achar anúncios com preços na média dos R$ 500 já com o Kinect. E sempre veja o estado de conservação, tanto do console quanto do controle, porque é um quesito muito importante antes de fechar negócio. Vale a pena? A resposta é definitivamente sim, principalmente se você for fazer uso do Kinect. Basicamente, todos os jogos de dança estão disponíveis para o console e o que não está oficialmente está pelos mods, então, sem sombra de dúvidas, é um console que vai te fazer perder muitas calorias. E claro, os outros jogos do 360 também são ótimos, maravilhosos e não perdem nada para os de hoje em dia. Os jogos mais bem avaliados entre 2005 e 2012 com certeza estão disponíveis para o 360. Então, sem sombra de dúvidas, eu recomendo esse carinha aqui, pois ele é o melhor custo-benefício que tem no momento para jogar Just Dance. E se for desbloqueado, então é ainda melhor. Mas se você optar também por ter um console bloqueado, ok, porque os jogos em mídia física por 360 são baratos, ainda mais se for da capinha roxa de Kinect. São ainda mais baratos que os da capinha verde, normais. Então, ainda é um bom negócio, mesmo se for bloqueado. Pelo menos por enquanto. Porque como a loja já foi desativada, a tendência é a procura pelas mídias físicas aumentarem. Então, se você for comprar o videogame bloqueado, compra os jogos aí antes que eles subam de preço. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você ainda tem alguma dúvida sobre o console, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder assim que possível. E se por um acaso você for dono de um 360 e assistiu o vídeo até aqui, compartilhe a sua experiência com o console aqui nos comentários também. Vamos trocar uma ideia sobre o console? Por hoje é só, mas a gente se vê no próximo vídeo.